Oi, pessoal, meu nome é Cauane, eu sou acadêmica do curso de Medicina da UFSPA e também faço parte da Liga de Emergência e Trauma da UFSPA. Hoje, no curso de Primeiros Socorros, eu trouxe para vocês o tema de ferimentos e hemorragias. Vamos lá? Bem, falando de ferimentos num contexto mundial, tá? A gente sabe que, embora a mortalidade por conta dos ferimentos tenha diminuído entre os anos de 1990 e 2017, eles ainda são uma causa de saúde pública. Um estudo da carga global de doença trouxe que, somente no ano de 2017, cerca de 500 milhões de novos casos dos mais diversos tipos de ferimentos ocorreram em todo o mundo. Por isso, os objetivos, então, dessa aula são que vocês saiam daqui sabendo reconhecer o ferimento e a sua gravidade e também fazendo os primeiros socorros, né? Como que a gente vai agir diante desses ferimentos e hemorragias. Mas, afinal, o que são ferimentos? Os ferimentos, eles são danos ou quebras na superfície da pele por conta de um agente externo. Esse agente externo, ele pode ser uma faca, uma foice, uma enxada, pode ser um caco de vidro, um espinho ou um anzol, ou até mesmo produtos químicos e radioativos. Na aula de hoje, a gente vai focar mais na questão dos objetos cortantes, perfurantes, que causam o que a gente chama de ferimentos traumáticos, tá? Os ferimentos causados por produtos químicos e radioativos serão abordados mais na aula de distúrbios causados por temperatura, tá bem? Bem, os ferimentos eles podem sangrar e quando eles sangram, a gente chama essa perda de sangue de hemorragia, tá? Uma hemorragia ela pode ser pequena quando você está lá cortando uma salada e acaba se machucando, ou até mesmo grandes hemorragias que a gente vai aprender a reconhecer quando elas são graves, tá bem? Os ferimentos eles ainda podem ser abertos quando ocorre a exteriorização desse sangue. O sangue ele consegue sair daquela ferida, ou eles podem ser fechados quando o sangue ele não consegue sair. Pode até extravasar o sangue, mas ele não sai daquele machucado. Os ferimentos eles ainda podem ser superficiais, quando então atingem as camadas mais superficiais da pele, ou ferimentos profundos, que aí vão atingir estruturas mais profundas, como por exemplo vasos sanguíneos, músculos mais profundos. Até aí, tudo bem? Agora a gente vai aprender a reconhecer cada um dos tipos de ferimento e depois aprender, obviamente, a fazer o primeiro socorros para cada um deles. O primeiro deles são a questão das contusões e hematomas, que são aquelas pancadas, né? Quando você bate lá o dedinho na quina do móvel e fica com aquela região inchada. Pode ocorrer o extravasamento do sangue, mas ele não sai da ferida, ele fica um ferimento fechado e vai formar o que a gente chama de hematoma, né? Que nada mais é do que aquela mancha roxa que fica ali. Temos também as escoriações ou abrasões, que são ferimentos geralmente mais superficiais, né? São aqueles arranhões, né? Quando a gente raspa em algum lugar. E por mais que eles sejam geralmente superficiais, eles vão estar ali repletos do objeto que causou. Pode ter sujeira, pode ter areia, enfim. Temos também os ferimentos perfurantes, que embora eles possam ter um orifício pequeno de entrada, eles podem ser profundos, né? E podem ser causados por os mais diversos tipos de objetos. Um ferimento por arma de fogo, por exemplo, ele pode entrar e sair do nosso corpo e a gente chama esse ferimento de transfixante. Ou os ferimentos perfurantes podem acabar ficando com um objeto preso no nosso corpo, que a gente chama então de objeto encravado. Temos também cortes e lacerações. Os cortes, eles geralmente são mais retinhos, né? Eles têm a borda mais retinha do ferimento, como, por exemplo, um ferimento causado por um bisturi ou uma faca. Já as lacerações, elas são mais irregulares, né? Tem ali vários tipos e formatos, dependendo do objeto que causou. Tanto cortes quanto lacerações podem ser superficiais ou profundos, dependendo ali da gravidade, né, da situação. Bem, agora a gente vai aprender a reconhecer os sangramentos, né, as hemorragias. As hemorragias elas podem ser internas ou externas. Uma hemorragia interna geralmente é difícil da gente reconhecer, porque a gente não está vendo ali o sangue saindo da ferida e ela pode ter as mais diversas causas, né? Pode ser tanto uma pancada, um trauma, mas também podem ter outras doenças que podem estar causando essa hemorragia interna e a gente não está conseguindo reconhecer.
Pode ter ali alguns indícios, como, por exemplo, a pessoa pode estar sentindo náuseas, vômitos, ficar inconsciente, a pele pode ficar mais fria, a pele pode ficar pálida, mas como eu falei, é bem difícil da gente reconhecer. Já as hemorragias externas são bem mais fáceis, a gente vai estar vendo ali o sangue saindo da ferida, né? Tem outras classificações, como por exemplo, hemorragias arteriais e venosas, mas o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo fazer é reconhecer uma hemorragia externa grave e ameaçadora à vida. Como que a gente vai fazer isso, tá? Tem alguns indícios dessas hemorragias graves. O sangue, ele vai estar saindo da ferida em grande quantidade, ou ele não para de sair daquela ferida. Pode ter ali no local poças de sangue ou panos e gases ensopados de sangue. A pessoa ela pode estar inconsciente ou confusa. E também, quando a gente tem a perda, né, a amputação de uma parte do braço ou da perna, que daí já se caracteriza como uma situação grave. Bem, diante de todas essas situações, a gente vai aprender a fazer os primeiros socorros para cada uma delas. Eu quero lembrar que sempre, em todas as situações, vocês vão lembrar de fazer a segurança da cena, né? O que é isso? A gente vai manter a cena segura tanto para você que vai atender, quanto para a pessoa que está ali. Então, se você estiver num local de risco, né? Por exemplo, um tiroteio, alguma coisa mais grave, você vai primeiro retirar essa vítima desse local, para aí, então, pensar em fazer os primeiros socorros. Se você não tem como chegar a essa vítima e ela está consciente, ela está falando com você, você pode orientar de como que ela pode agir, né? Como que ela pode fazer os primeiros socorros. Lembrando sempre de que quando você vai mexer na ferida, no machucado, você vai lavar as suas mãos com água e sabão, ou se você não tiver, usa o álcool em gel, e depois coloca as luvas, e aí então pode fazer os primeiros socorros. Você pode também ter o seu kit de primeiros socorros, que vai ser útil, né, com as ferramentas para você fazer o manuseio desses ferimentos. Bem, agora a gente vai então agir diante dessas situações, começando pelas contusões e hematomas, aquelas pancadas que a gente viu lá na frente. O que a gente faz diante disso? A gente vai então descansar esse membro, certo? Colocar ele num lugar que a gente possa então fazer os primeiros socorros. A gente vai pegar um saquinho de gelo, nunca colocar o gelo sobre a pele, certo? Sempre botar dentro de um saquinho e aí então colocar em cima desse machucado, desse hematoma, dessa mancha roxa, tá bem? Se a gente conseguir levar esse membro, também vai ser útil, mas se não conseguir, se tiver alguma suspeita de fratura, alguma coisa, a gente vai deixar ele como tá e vai colocar em cima o gelo dentro de um saquinho, tá bem? Falando agora de abrasões e escoriações, que são aqueles arranhões que a gente viu lá atrás. O que a gente faz diante dessas situações mais superficiais? A gente vai, então, lavar bem, né, com água e sabão ou soro fisiológico, e colocar ali em cima um pano ou uma gaze limpa. A gente não vai colocar algodão, porque o algodão ele pode acabar grudando ali nesse ferimento e piorar a situação, né? Então, coloca lá um pano ou uma gaze limpa. Sempre cuidado para não esfregar esse ferimento, né? Que você pode piorar a situação. E também não aplicar alguma coisa em cima que você tem em casa, uma pomada antibiótica, ou alguma coisa que você queira colocar sem a supervisão ou recomendação de um profissional. Então, sempre tenta pedir ajuda de um profissional para aí, então, colocar uma solução em cima. Bem, falando agora de hemorragias que geralmente são em cortes mais profundos, tá? O que a gente faz? A gente primeiro vai tentar conter esse sangramento, a gente vai tentar parar o sangramento. Como que a gente faz essa parada de sangramento? Sempre com compressão direta. Então, a gente vai pegar um pano ou uma gaze limpa, o que a gente vê ali, e vai comprimir. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo que quando a gente tem um sangramento que não para de sair sangue, a gente faz primeiro compressão direta até parar o sangramento, certo? Claro que em casos mais graves, né, de ferimentos, a gente vai acionar o SAMU 192 ou então um socorro especializado, mas sempre que a gente tem uma hemorragia, um sangramento, a gente faz compressão direta até parar o sangramento, tá bem? Agora, se esse sangramento é muito grave e não parou de sair sangue, e ele fica localizado ou no braço ou na perna, lembrando, no braço ou na perna, a gente pode sim aplicar um torniquete, tá bem? A gente vai fazer a aplicação desse torniquete
sempre acima do nível da lesão, certo? Mas não colocando o torniquete na região da axila, nem na região da bacia ali da virilha, tá? Sempre nos membros, braços e pernas. Colocando acima do nível da lesão, a gente vai tracionar até que o sangramento pare, vai colocar ali, né, segurar, colocar o torniquete e lembrar de colocar, então, o tempo de colocação, certo? E com certeza você vai, então, chamar o socorro, né, especializado, SAMU 92, porque é uma situação grave, certo? A gente pode falar um pouquinho mais de torniquetes depois lá no fórum, né? Quem tiver dúvidas sobre torniquetes, a gente pode estar comentando lá, tá bem? Bem, falando agora de sangramentos no nariz, tá? O que que a gente faz? A gente vai pegar, vai descansar essa pessoa em algum lugar, vai colocar ela sentada ali, lembrando então de colocar a cabeça dela inclinada um pouquinho em direção ao chão, nunca em direção ao teto. Se essa pessoa ela tem alguma lesão, né, bateu a cabeça ou tem suspeita de trauma na coluna, a gente não vai mexer na cabeça, vai deixar ela retinha. Mas nunca colocar para cima, sempre deixar ou alinhada ou um pouquinho em direção ao chão. Vai então fazer a compressão ali com o polegar e o indicador no formato de pinça e vai ficar comprimindo ali por 10 minutos. Geralmente o sangramento no nariz ele para em 10 minutos, tá bem? Lembrando sempre de orientar a vítima a respirar pela boca. E se esse sangramento ele não parar em mais de 30 minutos, né? Você ficou ali comprimindo e não parou, eu acho que então você pensa que é uma situação mais grave e já pode pensar em acionar o socorro. Falando agora em sangramentos na boca, o que a gente faz? Se for um sangramento na região dos lábios, a gente vai comprimir como a gente fazia em outros locais, certo? Se for na região do dente, a gente pode pedir para a pessoa morder um pano e ficar segurando ali até o sangramento parar. Se houve a perda desse dente, né, se a pessoa perdeu um dente permanente, a gente vai tentar colocar esse dente num recipiente com água filtrada ou leite e correr para uma pessoa, um profissional especializado para ver se vai dar para salvar esse dente. Bem, agora a gente vai falar de situações especiais que a gente acabou não comentando aqui, mas que são bem relevantes. Falando agora de objetos encravados, né? Aqueles objetos que ficam presos no nosso corpo. O que a gente vai fazer? A gente não vai remover esse objeto. A gente vai tentar imobilizar do jeito que a gente consegue, né? Colocando ali umas gases ao redor, porque se a gente tentar remover esse objeto, vai piorar a situação e acabar saindo mais sangue. E, obviamente, a gente vai procurar um socorro especializado para fazer, então, o tratamento dessa ferida. Falando de evisceração, o que é isso, Cauane? É quando sai parte de um órgão por aquele ferimento. Por exemplo, quando a gente tem um ferimento na barriga e acaba saindo uma parte do intestino. A gente não vai tentar colocar essa parte de volta, esse órgão de volta, porque pode piorar. Então, a gente vai cobrir com plástico limpo, ou se a gente tiver ali gases embebidas em soro fisiológico para manter aquela ferida úmida, e com certeza chamar o socorro, né? Porque é uma situação grave. Lembrando sempre de acalmar a vítima, ainda mais nessas situações de evisceração, porque se ela chorar ou se agitar ainda mais, vai sair mais órgão por aquela ferida, por aquele ferimento. Bem, falando agora de amputação, o que a gente faz? A gente vai pegar a parte amputada, vai enrolar em um pano limpo, colocar dentro de um saquinho e aí então colocar dentro de um recipiente com água gelada ou gelo, tá bem? Nunca colocar direto dentro do gelo, sempre colocar num saquinho. Acionar SAMU 192, uma situação grave novamente, e registrar a hora e a data que você colocou aquela parte amputada no gelo, né? Lembrar sempre que a gente vai fazer todo esse procedimento depois que a gente já prestou o socorro à vítima, porque o indivíduo é mais importante do que a parte amputada, com certeza. Bem, diante de todas essas situações, a gente ainda tem outras situações que a gente vai, então, pedir ajuda especializada. Quando a gente tem sinais de infecções na ferida, quando está vermelho, está doendo, está saindo pus, a gente precisa pensar em procurar um socorro especializado. Quando demora, né, a cicatrizar ou a curar esse ferimento, como, por exemplo, pessoas que têm diabetes, né, acabam ficando mais tempo ali com aquela ferida,
ou se a pessoa tem várias lesões ou traumatismo na cabeça na hora da lesão. Se a gente tem uma suspeita de hemorragia interna, como a gente falou lá atrás, é muito difícil da gente identificar essa hemorragia. Quando a gente tem fraturas de membro, então, que precisam de um atendimento especializado, ou se você tem incertezas, né? Como que você vai lidar com essa ferida? Se você tem alguma preocupação, nunca hesite em procurar ajuda, né? Em saber se você está agindo da melhor maneira. Bem, agora para resumir tudo isso, né? Eu trouxe um fluxograma que a gente vai ver, então, o que a gente faz diante de cada um dos tipos de ferimentos e hemorragias, resumindo. A gente está com a cena segura, a vítima já está acalmada em repouso, você já tem o seu kit de primeiros socorros, já localizou o ferimento e já lavou suas mãos e colocou as luvas para manusear os ferimentos. Diante dos ferimentos fechados, né, que são as contusões ou hematomas, as pancadas ou hemorragias internas graves, o que a gente vai fazer? Para contusões e hematomas, a gente vai descansar o membro, aplicar a bolsa de gelo e elevar o membro se possível, né, se não tiver fratura. Já em suspeitas de hemorragias internas graves, a gente vai acionar SAMU 92 ou socorro especializado. Falando agora de ferimentos abertos, que são os profundos, ou abrasões e escoriações, que são mais superficiais. Nos casos mais superficiais de abrasões e escoriações, a gente vai lavar com água e sabão ou soro fisiológico, cuidar para não esfregar os ferimentos e cobrir com gás ou pano limpo. Já diante de ferimentos profundos, a gente vai comprimir até que o sangramento pare, certo? Se o sangramento não parou, certo? A gente vai pensar em continuar comprimindo. Se o sangramento parou, a gente vai levar para um atendimento especializado ou, em casos mais graves, vai acionar o socorro. Se o sangramento não parou e é no braço ou na perna, a gente vai aplicar um torniquete e vai colocar lá o tempo de colocação e vai acionar o SAMU 92. Agora, se o sangramento é no braço e na perna, não é no braço e na perna e não parou, a gente vai continuar lá comprimindo e acionar o socorro. Bem, falando agora de medidas de prevenção, o que a gente pode fazer para prevenir esses ferimentos, certo? Dos mais diversos tipos. Então, eu vou trazer vários contextos que a gente pode fazer no dia a dia que vão ajudar a gente a prevenir essas situações, tá? Medidas gerais, então, de supervisão de crianças, né? Não deixar as crianças brincando próximos a móveis que possam estar causando alguma lesão. E sempre proteger esses móveis, né? Esses cantos dos móveis com protetor de quina de móvel. Lembrar, então, de supervisionar quando essas crianças ou adolescentes vão pegar objetos cortantes, né? Sempre procurar os objetos sem pontas, né? Para essas crianças menores. E guardar os objetos de forma seguras, né? Em gavetas mais altas, ou então gavetas com chave, né? Para deixar esses objetos mais seguros e em locais seguros. Cuidado, então, ao andar em locais que possam ter ali pregos ou objetos perfurantes no chão, né? Sempre cuidar quando vai andar descalço por aí. Cuidar com brincar com animais ou cuidar de animais que possam estar causando mordidas. Sempre ter, então, a vacinação em dia, porque se caso você venha a ter um ferimento, você já está protegido, né? Como, por exemplo, a vacina do tétano. E medidas gerais de leis de trânsito ou biossegurança do seu trabalho, que vão estar trazendo, então, prevenções, né? Para a gente, em todas as situações, não precisar estar passando por essas ocasiões de ferimentos e hemorragias. Tá bem? Bem, essas são as minhas referências que eu consultei para fazer essa aula, aqui das imagens e ícones. E muito obrigada, eu espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, então, o fórum ele vai ficar aberto por uma semana para você estar tirando dúvidas, porque é uma aula bem extensa, né? A gente tem bastante conteúdo. E lembrando, então, para vocês não esquecerem de fazer as questões do pós-teste para receber o certificado do curso. E a próxima aula vai ser a aula de convulsões. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!